Então a gente vive hoje um momento, a gente pode dizer, um momento de transição onde será muito rara a condição em que um ensino exclusivamente presencial ele não incorpore ferramentas digitais. Então eu costumo dizer que o digital no ensino híbrido ou no presencial, ele é uma amplificação, a ampliação da nossa presença ou do nosso curso na vida do aluno. Então a gente cria através de ferramentas digitais muitas possibilidades que têm a ver com atributos que iremos discutir ainda nesta videoaula e que são importantes para que o aluno passe a ser protagonista do seu processo de aprendizado. Olá, sejam todos bem-vindos ao Professor Online. Meu nome é Guilherme Benco e no vídeo de hoje eu vou tratar do assunto Desafios do Online na Educação. Para isso, eu gostaria de apresentar a vocês os aspectos, o que me trouxe então a este conteúdo. Na verdade, eu recebi de duas pessoas da nossa rede de comunicações, né? Uma grupo de WhatsApp, a outra é uma pessoa inscrita no site do Professor Online, né? E sempre a gente vai recebendo as perguntas e coincidentemente essas duas perguntas elas tinham uma zona de sombreamento a qual tratava de um aspecto muito importante relativo a um desafio da educação online. Eu coloquei aqui o número 1 porque, muito provavelmente, com as interações que a gente tem recebido, ainda sobre esse assunto dos desafios, eu venho a fazer outros vídeos, tá? Então, com relação a esse primeiro vídeo, eu gostaria de compartilhar inicialmente aqui um recado que eu recebi via WhatsApp de uma professora que já foi minha aluna num curso de Moodle, né? E ela diz o seguinte: hoje o Fernando, meu coordenador, compartilhou um vídeo do seu grupo no colegiado. Sou uma grande fã sua, acho o seu trabalho muito bacana, muito obrigado. E vou assistir aqui outros vídeos porque quero melhorar minhas aulas online. Aliás, o intuito do Professor Online está em compartilhar conteúdo de forma que a gente possa amplificar a nossa área ou a nossa zona de abrangência e de colaboração e cooperação com esse grande movimento e a grande necessidade que nós, professores, sentimos hoje, né? Que nós vamos discutir bastante isso aqui no vídeo de hoje. Então, mas tem uma pergunta para te fazer, ela coloca lá, né? Então tá aqui, ó. Então, nesta sua forma de ver o ensino, então ela está perguntando de uma forma muito particular, e aí eu tomo a liberdade para fazer algumas considerações particulares aqui no vídeo de hoje, né? Para poder contribuir com o debate ou com o assunto, né? Qual é o papel do acadêmico? Ela faz a pergunta, né? E por quê? Querendo ou não, o ensino à distância, muito mais do que o presencial, precisa ter a participação de ambas as partes, professor e acadêmico. Então, o que eu acho muito interessante é que, pelo pouco que conheço do Paulo Freire, o acadêmico não é chamado à responsabilidade que tem no processo. Veja bem, numa primeira leitura ou numa primeira olhada, a gente tem um ímpeto, né, de dar uma resposta. Eu mandei um áudio para esta professora fazendo algumas considerações acerca
do que ela continuou me expondo aqui no nosso grupo, mas tem dois aspectos fundamentais que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Primeiro, são duas perguntas. A primeira delas é qual é o papel do aluno no processo da aprendizagem, né? A gente poderia até falar no ensino-aprendizagem, até porque a forma como o aluno procede em sala de aula, ele impacta no modo como o professor produz e veicula e escolhe as abordagens, né, dos conteúdos, mas vamos ficar restrito aqui à questão de que o aluno tem um papel principal, vamos dizer assim, né, protagonista no processo do seu aprendizado. E o outro item seria chamar sua responsabilidade no processo. Então, quais seriam as implicações, né, deste chamamento, né, de chamar o aluno à responsabilidade no processo da sua aprendizagem? Será que esse chamado se restringe às responsabilidades exclusivas do aluno? E qual é o papel dele em si? Para que a gente possa, então, refletir sobre estas questões, né, eu proponho que a gente siga e acompanhe a seguinte análise. Então, o primeiro aspecto é o seguinte: o desenvolvimento tecnológico, né, e por si só, o desenvolvimento, a grande evolução de ferramentas tecnológicas, elas já vêm sendo incorporadas à educação, como em todas as áreas, né? E a expansão da modalidade do ensino EAD fez com que muitas ferramentas fossem desenvolvidas com essa finalidade, quando o ensino é totalmente ou quase totalmente mediado por tecnologia, mas no último ano, quer dizer, em função de todo um cenário de pandemia mundial, do isolamento social das pessoas e de uma nova forma de proceder, o ensino ele começou a sofrer uma pressão e a incorporar essas ferramentas tecnológicas com uma velocidade muito grande. Ele foi obrigado, ele teve que fazer isso, porque era a única forma de operar o processo de ensino durante este momento. Então, a gente vive hoje um momento, a gente pode dizer, um momento de transição, onde será muito rara a condição em que um ensino exclusivamente presencial ele não incorpore ferramentas digitais. Então, a gente está falando do que nós podemos dizer aqui do ensino híbrido. Então, mesmo as turmas, as disciplinas, os cursos presenciais estão incorporando ferramentas digitais no seu processo, né? Então, mesmo que ainda ocorra, ou que os momentos presenciais, o contato em sala de aula seja a maior parte do tempo, existe uma ação docente, uma ação complementar em que nós podemos ampliar a imersão do aluno no conteúdo ao qual que a gente ensina. Então, eu costumo dizer que o digital no ensino híbrido ou no presencial, ele é uma amplificação, a ampliação da nossa presença ou do nosso curso na vida do aluno. Então, a gente cria, através de ferramentas digitais, muitas possibilidades que têm a ver com atributos que iremos discutir ainda nesta videoaula e que são importantes para que o aluno passe a ser protagonista do seu processo de aprendizado. Então, vivemos, essa seria a primeira, né, constatação aqui, né, um momento de transição para um ensino híbrido.
Então, qualquer que seja a modalidade de ensino que você esteja inserido, professor, professora, teremos e seremos cobrados por criar uma interface digital e ampliar a experiência e as possibilidades que temos em sala de aula, ok? Na sequência, vem uma próxima reflexão, que é: será que o meu conteúdo ele está cativante? Né? Então, eu começo a fazer um processo de reflexão e imaginar se eu estou conseguindo criar um contexto ou apresentar a minha disciplina de uma forma que seja atrativa, que desperte curiosidade, que seja cativante e que realmente comunique valor para os meus alunos. Então, essa é uma outra reflexão, porque à medida em que nós fomos colocados na situação de mediar o nosso conteúdo, não apenas na modalidade presencial, mas agora também no online, essa questão do quão cativante é o trabalho e a forma como executamos o nosso trabalho e apresentamos o nosso conteúdo passa a ser mais significativo, né? Aquilo que no momento presencial a gente tinha a possibilidade de um debate pessoalmente, né, em sala de aula, agora, não tendo isso em momentos não presenciais, mas temos um conjunto imenso de ferramentas que estão disponíveis ao nosso favor para deixar o nosso conteúdo muito atrativo, muito cativante aos alunos. Então, a gente precisa fazer esta reflexão aqui quando a gente imagina que, mas os alunos não assumem o seu papel de protagonismo. Mas para que eles façam isso, será que essas duas vertentes aqui, né? A primeira, a constatação de que agora o ensino ele é híbrido, então a gente está num momento de transição e como é que eu estou trabalhando o meu conteúdo, né? Se está ou não cativante. E aí, uma outra reflexão é: será que estamos estruturando o nosso discurso e o nosso diálogo em sala de aula de forma a tocar a alma do aluno, a atender o seu desejo ou despertar nele o interesse, né, e a importância daquele assunto no seu contexto de formação? Então, isso é muito importante também, que seja um objeto que nós prestemos atenção, né, se a gente está conseguindo atingir esse objetivo. Porque de tocar a alma do aluno, né, de atender o seu desejo, de despertar nele a curiosidade, né, e a compreensão da importância do assunto que tratamos na sua formação, é que depende boa parte do engajamento que o aluno terá nas nossas disciplinas. E aí, acaba aqui como função docente, né? Eu coloquei aqui como 2 itens, além de uma infinidade de funções que todos nós vivemos na nossa rotina. Existem 2 aspectos primordiais aqui e que serão os grandes indicadores para o nosso trabalho e escolha de ferramentas online, o que eu vou usar, como eu vou usar. E aí seria, primeiro, a nossa expectativa tem que ser motivacional. A gente precisa trabalhar focando as nossas ações para criar as condições de motivação nas nossas turmas, nos alunos, né? E para isso, nós não podemos fazer da nossa prática docente uma transmissão de conhecimento assim nivelada
pela média, através do uso dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, das interações online, a gente começa a conhecer o perfil dos nossos alunos e a gente começa a poder disponibilizar conteúdos com modalidades diferentes. Então, eu tenho alunos com perfil que preferem estudar usando texto. Então, eu tenho que colocar texto, material escrito para esses alunos. Eu tenho alunos que têm um perfil de aprendizagem e aproveitam melhor o conteúdo quando eles assistem uma videoaula. Então, eu posso colocar videoaulas também e atender perfis pessoais diferentes, né? Embora todo o conteúdo seja disponível a todos, é possível, então, a gente criar conteúdos e adequar conteúdos para os diferentes perfis de estudantes, né? Além disso, e com esta preocupação, o nosso foco está em promover o quê? O engajamento. O engajamento seria despertar no nosso aluno a percepção de valor. Quer dizer, ele vai conseguir captar a essência do conteúdo, contextualizar esta essência no contexto de sua formação global, e por isso ele irá valorizar o processo e participar de forma ativa nesse processo de aprendizagem, né? Então, a gente tem aqui duas questões fundamentais que devemos, cada um de nós, refletir todo dia. Será que eu estou atuando de forma a ampliar a motivação? Eu estou conseguindo aumentar ou promover o engajamento? Ou quais seriam as lacunas que me faltam como docente para que eu consiga atingir estes objetivos, né? E aí, para responder, então, essas questões todas, embora eu tenho certeza que numa videoaula rápida como essa, e também é um assunto extremamente grande, né? Para que seja esgotada todas as questões, né? Então eu vou apresentar aqui uma forma, algumas impressões pessoais com o intuito de colaborar com o debate, com a sua reflexão sobre esse assunto, sobre quais são os fatores limitantes, né, no processo de organização, como que o ensino online, as tecnologias digitais podem vir a fazer parte do meu processo de trabalho como professor, né, ou professora. Então, eu não tenho a pretensão, naturalmente, de esgotar aqui, né, o debate, muito pelo contrário. Eu quero criar aqui uma oportunidade de levantar algumas questões para que esse debate seja ainda amplificado, né? Então, eu coloquei aqui como fatores-chave, né, condicionadores do sucesso. Então, vamos olhar primeiro para as três palavras aqui que estão escritas em branco aqui no fundo preto. Então, primeiro de todas é a vontade, né? Eu coloquei aqui. Depois, a forma, como é conduzido o processo, e chamando atenção para a complexidade do processo do online. Quer dizer, complexa não é a utilização das ferramentas digitais. Isso não é complexo, né? Vocês verão aqui na sequência de videoaulas e dos tutoriais que eu vou apresentando, sempre o uso de uma ferramenta, de outra, uma configuração, né? Como é que a gente pode... Mas, além disso, o que está por trás do uso dessas ferramentas é que é complexo. Então, vamos começar tratando aqui do primeiro assunto, do primeiro ponto, e para fazer isso, para a gente discutir esse slide, eu vou trazer para cá um e-mail que eu recebi também de uma professora inscrita no site aqui do curso professoronline.com.br, e ela perguntou o seguinte: como implementar o ensino híbrido nas escolas? Por onde começar e de que maneira e quanto tempo leva para que os resultados sejam positivos? Aí, sendo que o ensino híbrido tem por objetivo desenvolver a autonomia do aluno.
Então, ela está querendo saber por onde começar, de que maneira e quanto tempo leva para se ter resultado, né? Resultado positivo. Depois ela diz o seguinte, que como objetivo, o ensino híbrido ele tem por finalidade desenvolver autonomia nos alunos, né? Então, sendo assim, como é um processo de desenvolvimento, ele não acontece do dia para a noite. E, efetivamente, não acontece do dia para a noite, e eu vou pegar emprestado aquele slide anterior para tentar responder estas últimas questões e aquela do primeiro slide, né? Então, com relação, quando eu coloco lá vontade, né, como fator-chave, condicionador de sucesso, o primeiro aspecto que eu te diria, né, que você precisa olhar é a questão da vontade da equipe envolvida, e aí a equipe envolve docentes e demais atores desse processo, né? Os técnicos administrativos, pessoal de TI, de design, de como for a estrutura que você, a equipe, né, como ela estiver estruturada na tua escola, né? Então, o primeiro ponto é trabalhar a questão da vontade na equipe, né? Mostrar os desafios, as pretensões, e aí, casado com isso aqui é um planejamento estratégico do processo, está o propósito da instituição. Então, a instituição tem que ter muito clara, né, qual é a sua missão, né? E dentro dessa missão, como é que está o propósito e a implantação desse ensino híbrido, o EAD, né? Então, o propósito da instituição sendo muito bem debatido e compreendido e explicado a essa equipe, de forma que toda a equipe envolvida no processo consiga vestir a camisa, né, e despertar vontade em todos do trabalho, este é o primeiro passo. Então, isso envolve treinamento de professores dentro das ferramentas, né? A explicação de que uma coisa é aprender o uso de ferramentas digitais, a outra coisa é entender como é que estas ferramentas digitais, né, elas podem colaborar com essas necessidades que a gente vem discutindo aqui na videoaula de hoje, né? E se isso está em consonância com o propósito institucional. Então, há instituições que claramente têm um propósito muito explícito de ser uma instituição com fins lucrativos. E quando a finalidade é o lucro puramente simples, né, as questões subjacentes, né, que seriam o grau de aprendizado, o engajamento, o envolvimento da equipe no trabalho, quer dizer, tudo isso pode ficar colocado no segundo plano. Então, o propósito institucional ele deve estar atrelado, na minha opinião, aos resultados que nós pretendemos conferir aos nossos alunos. Se eu quero qual nível de competência, eu quero qual nível de reconhecimento da sociedade em cima dos alunos que são formados na minha instituição, né? Então, estes propósitos sendo conciliados, né, e são fatores motivadores da equipe, porque a grande maioria dos envolvidos aqui na equipe estão intrinsecamente envolvidos com estes objetivos que os alunos têm, né? Aí a gente começa a construir, então, uma estrutura de uma equipe com vontade de execução do processo, né? Então, passa por definir claramente propósitos institucionais e trabalhar a formação continuada, o desenvolvimento das habilidades dos seus docentes e dos seus demais colaboradores dentro do ambiente de tecnologias digitais. Depois, a gente passa para a questão da forma,
né? Que seria como é que nós iremos estruturar, então, esse curso. Então, está aqui a adequação das ferramentas ao propósito. Então, quais são as ferramentas necessárias para que eu consiga atingir os propósitos que foram previamente definidos? E, além disso, quer dizer, isso é simultâneo, né, com o pensamento de qual é a infraestrutura que eu tenho disponível e se dentro do que eu tenho disponível, se falta alguma coisa para que eu consiga o quê? Ferramentas que me levem a atingir os propósitos institucionais. Então, o reconhecimento da infraestrutura e a adequação das ferramentas para atingir os propósitos viria, então, aqui do ponto de vista nessa sistemática, num segundo momento, né? Num terceiro momento, a gente teria, então, a definição das linguagens e canais de comunicação com o meu público-alvo, com os meus alunos. E as linguagens que eu vou utilizar, o grau de... Se eu estou falando de ensino híbrido, o quanto é presencial, o quanto não é, ou se o online ele é um complemento do que se faz em sala de aula, ou ele é um a mais, né? Então, e quais serão as modalidades, as linguagens que serão utilizadas, e os canais. Então, vai ter o ambiente virtual de aprendizagem institucional, ou a gente vai utilizar outras ou multiplataformas e integrá-las no nosso ambiente virtual de aprendizagem, como, por exemplo, o Moodle, né? E aí, para deixar isso aqui mais claro, se nós sentimos a necessidade de engajamento e motivação e tocar na alma dos alunos, né? No desejo dos alunos de falar a linguagem dos alunos, a gente pode olhar aqui para o marketing, que ele tem muito a ensinar aqui. O marketing ele tem essa necessidade de tocar de apresentar um produto ou serviço e tocar no desejo mais íntimo do indivíduo. A gente tem que fazer a mesma coisa, mas para despertar no indivíduo a vontade de ser protagonista do próprio aprendizado. Então, a gente pode aprender aqui com as estratégias de marketing, até porque estas estratégias, elas nos permitem a contabilização de métricas e acompanhamento do comportamento dos alunos, a ponto de saber se as nossas linguagens que foram inicialmente definidas estão efetivamente comunicando com eles, né? Então, eu traria como um terceiro momento isso daqui. E, no final das contas, é complexo, por quê? Porque não há fórmulas prontas. Para cada propósito institucional, para cada equipe envolvida, ou conjunto de recursos humanos, né? Para cada área de formação humana, no final das contas, vai existir um arranjo, né? E a fórmula que vai ser mais interessante vai depender de um acompanhamento sistemático e contínuo de causas e efeito, né? Então, a gente vai ter que definir um modelo inicial, acompanhar o modelo inicial e sempre investigar na ponta, no nosso aluno, em quem recebe a prestação do serviço, se efetivamente a gente está conseguindo atingir esses objetivos, né, motivacionais, de engajamento, se o aluno está entendendo a importância do processo e assumindo por si só a sua responsabilidade nesse processo. Então, estas questões começam a trazer lá, das duas perguntas, né, essa questão do papel do aluno. Então, é necessário, sim, né, desenvolver a autonomia. E aí vamos olhar para a etimologia da palavra auto de si mesmo, nomia, lei, ou seja, aquele que estabelece suas próprias leis, ou, interpretando melhor do que isso, é a capacidade que o indivíduo tem ou desenvolve de tomar uma decisão não forçada.
Então, o que a gente espera num processo de ensino híbrido é que todos os atores, sejam professores, sejam o pessoal, os técnico de background, né, que faz gestão das plataformas tecnológicas, diagramação, que sejam os alunos, que cada um, em última análise e em última instância, o que nós deveremos construir é um conjunto de potencialidades humanas, sejam elas desenvolvidas dentro do ambiente, entre os docentes, ou em todos os demais atores não docentes envolvidos no processo, e nos alunos, uma capacidade de tomar decisões, de entender a sua responsabilidade no processo e de conseguir atuar de uma forma não coerciva, né? Então, em todos os atores do processo do ensino híbrido, há a necessidade do desenvolvimento da autonomia. Então, a autonomia, ela é a questão-chave, né? Então, por que fazer a ampliação do nosso espaço presencial de sala de aula para o online? Porque uma vez que, além do presencial, você disponibiliza ao seu aluno aulas gravadas, possibilidade de interação continuada por mecanismos, redes sociais, ou mecanismos de interação como Telegram, WhatsApp, né? Ou mesmo os chats, os fóruns dentro do ambiente virtual de aprendizagem, você começa a amplificar as possibilidades de interação e troca, de comunicação, né? E aí o aluno passa a ter maior autonomia sobre a gestão do seu tempo, do momento ideal de estudo, das formas de executar as avaliações. Então, as tecnologias digitais aplicadas à educação, elas têm a potencialidade de desenvolver e até de estimular os aspectos de autonomia em que nós, professores e os alunos, têm. Agora, para que isso aconteça, a adoção das tecnologias, o plano de como estruturar o modelo híbrido, ou EAD na minha escola, ele tem que seguir, ele tem que estar em consonância com aqueles objetivos institucionais, com o grau de motivação de grupo. Então, o alinhamento de todo esse complexo, né? Professor, técnicos, alunos, né? O uso da ferramenta, isso vai permitir autonomia, mas há necessidade primária de capacitação neste segmento, capacitação no que a gente está chamando de online. Então, uma das finalidades desse canal, do professor online, está em compartilhar as experiências que eu vivencio em sala de aula, com o ensino híbrido, o uso das tecnologias e, sempre que possível, discutir um ou outro aspecto ligados a essas questões que vão ou não conferir autonomia, que vão ou não trazer engajamento aos alunos, que vão ou não dar motivação, né? Que vão ou não levar a gente a conseguir um resultado melhor. Agora, como o resultado não depende única e exclusivamente de um único ator só, o resultado do processo educacional, ele é o vetor resultante de todas essas forças que a gente abordou aqui na videoaula. Então, quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente interagir, quanto mais a gente sentir que nós estamos conectados e cooperando, a gente vai criar um ecossistema dentro das escolas, dentro das universidades, que é mais favorável ao desenvolvimento das habilidades para atingir sucesso, né? Principalmente esses aqui dos alunos. E até porque
Os alunos vão se espelhar nos professores. Eles vão tentar enxergar em nós essa autonomia, né? Essa capacidade de organização, esse foco em atingimento de metas, né? Então, nós somos um espelho, né? E por conta disso, eu acredito muito na incorporação das ferramentas, das tecnologias digitais como um empoderamento que temos, né, para mudar para melhor a vida dos nossos alunos, né? Então, a pergunta, agradeço novamente aqui a pergunta das duas professoras. Uma me mandou pela inscrição aqui no site, né? E a outra me passou aqui pelo grupo do WhatsApp. Muito obrigado. Eu acho que, embora sejam perguntas diferentes, elas tocaram no mesmo aspecto, nos aspectos do desafio e no papel do aluno. E, para finalizar, eu gostaria de mencionar o seguinte: aquele chamado à responsabilidade, chamar a responsabilidade do aluno ao processo. Por que se faz? Por que não se faz? A gente tem que lembrar o seguinte, que quando a gente chama o aluno à responsabilidade, dependendo da faixa etária, a gente também está chamando a responsabilidade das famílias. E a pergunta que fica aqui é: qual é o grau de responsabilização que as famílias estão dispostas a incorporar na educação de seus filhos? Então, é possível que, em algumas situações, se você chama essa responsabilidade ou leva essa responsabilidade, deixa explícita ao aluno, e isso chega à família, a família, não querendo assumir essa responsabilidade, pode representar uma ameaça à saúde, à dinâmica da sua escola do ponto de vista financeiro, né? Então, existem muitos contextos, muitos arranjos, né? E as escolas têm um pé no acelerador e um na embreagem, tentando fazer a leitura de que até que ponto o meu modo de operar me mantém vivo, né, dentro do mercado educacional, se for uma escola particular. Se for uma escola pública, as razões talvez não sejam as mesmas do ponto de vista de orçamento, mas talvez da quantidade de alunos, ou de reclamação de grupos de pais, né? Assim por diante. Então, o papel do acadêmico, em última instância, é de protagonismo. Deve ser, e a gente tem que trabalhar para isso. E a gente deve, sim, transferir, ou chamar, ou deixar explícita a responsabilidade que eles têm no processo educacional, né? Agora, a gente tem que ter a maturidade de fazer a leitura do que vai representar esta responsabilidade no aluno, explícita para o aluno, se isso reverbera na família e se a minha comunidade está apta a receber esta responsabilidade com aceitação, né? Então fica aqui essa reflexão final. Agradeço as perguntas e aí faço aí um chamado para que vocês participem do grupo do Telegram. Entra no site, lá está o link para participar do grupo de professores. A nossa intenção é criar uma massa crítica e um nível de debate que nos permita acelerar o nosso processo de amadurecimento e desenvolvimento para que sejamos cada vez mais professores com maior grau de habilidades tecnológicas, né? E entregando um ensino prazeroso, de qualidade, com engajamento, dentro e até superando as expectativas dos alunos que temos. Tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.